A mensagem é simples, não deixa de ser profunda. O que os nossos adolescentes aqui espelharam é a realidade que todos nós vivenciamos. É a realidade da tentação. E a vida seria muito mais sossegada e tranquila se não existissem tentações. A Mariana primeiro passou e viu claramente escrito que não era para tocar, mas é uma tentação, não é? Basta estar escrito que não é para tocar. E nós achamos que vai ser algo superficial e sem importância, mas a verdade é que depois ficamos presos. E quanto mais força fazemos, pior. E por vezes tentamos fazer como a Mariana fez, fazer de conta que está tudo bem, não é? Primeiro ela acenou ao Diogo, está tudo bem. Depois ela fez de conta que ela não estava presa, ela estava fazendo ginástica na cadeira. Mas ela estava mesmo era agarrada. E enquanto alguém não compreendeu a sua luta espiritual e não intercedeu por ela, ela não conseguiu se libertar. Esta é uma mensagem, repito, simples, mas tão necessária e tão profunda. Uma das razões pelas quais o céu vai ser céu é porque nós vamos estar livres da tentação. Porque o pecado já não vai mais estar presente. Mas aqui, ainda não estamos. E esta é uma realidade que nos afeta a todos e ninguém está livre de tentações. Todos nós sabemos o que é ser tentado. Todos nós conhecemos bem a luta que é a tentação. Nem sempre sabemos o que significa vencer a tentação. Mas a palavra do Senhor nos fala a respeito de um texto extraordinário que nos diz que o próprio Senhor Jesus foi tentado. E quando lemos isto, percebemos que Ele entende das nossas tentações, porque Ele também passou por aquilo que nós passamos. Mas ao olharmos para aquilo que Jesus vivenciou, nós também entendemos e aprendemos que há uma vitória e que Jesus nos mostra o caminho da vitória sobre a tentação. Os Evangelhos têm muitas histórias sobre Jesus, muitos relatos, muitos momentos, muitos episódios. E os episódios, alguns muito bonitos, outros muito difíceis até de ler e de entender. Mas o que estes episódios têm em comum na vida de Jesus é que eles foram visíveis, foram vistos, foram presenciados. Foram narrados por pessoas que estavam lá, eram testemunhas oculares. As pessoas ouviram Jesus ensinando, viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus curando pessoas, viram Jesus expulsando demónios. As pessoas presenciaram, elas estavam lá. E quando os Evangelhos foram escritos, estas pessoas podiam confirmar ou negar aquilo que era dito. Mas há um episódio da vida do Senhor Jesus que é contado nas Escrituras e que aconteceu sem que ninguém estivesse presente. Ninguém estava lá quando Jesus foi tentado. Então, como é que nós temos este relato? Porque o Senhor achou que era importante para nós sabermos. E Ele contou aos seus discípulos. Ele abriu o seu coração e falou das suas lutas interiores. Ajudou os discípulos a perceber a forma de lutar e de vencer o maligno. E por isso esse texto, irmãos, é tão precioso para nós. Porque é um texto que nos fala da intimidade de Jesus, da sua experiência na sua mente, da sua luta interior para com o inimigo. E nós vamos recordar o texto abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Os versículos de 1 a 11 dizem o seguinte, Mateus 4, de 1 a 11. E eu peço que o irmão acompanhe e depois deixe a sua Bíblia aberta para poder ir olhando. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. O momento da tentação é particularmente importante para nós, o momento em que ele acontece. Ele acontece após uma ocasião marcante, pública. Jesus, depois de 30 anos vivendo, podemos dizer, na obscuridade, ninguém sabia quem era Jesus. Ele finalmente se apresenta para a sua exposição pública. Ele vai ter com João, o seu primo, o Batista. Ele é batizado por João. E na ocasião em que Jesus é batizado por João, acontece algo extraordinário. O céu se abre, ouve-se uma voz que vem do céu. Deus o Pai declara a filiação de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho satisfação. Que declaração, que forma extraordinária de começar o seu ministério. Mas antes de Jesus iniciar o seu trabalho público, ele vai ser tentado. E a tentação vai ser privada. E nós aprendemos já aqui, irmãos, no próprio momento, na hora em que ela acontece, nós já aprendemos aqui coisas importantes. O inimigo ataca sempre, sempre. Ele gosta muito de nos espezinhar quando nós estamos em baixo. Ele é mau, perverso. E quando nós estamos nos sentindo em baixo, aí ele aproveita mesmo muito. Mas, irmãos, ele ataca sempre. E quando nós estamos em cima também. E é relativamente comum ele atacar após um momento de grande vitória, após um momento importante. Nós encontramos isso na palavra do Senhor. Jesus acabou de ser declarado como Filho de Deus, de forma audível pelas pessoas que estavam no seu batismo. E ele então agora vai tentar. Então espera aí, deixa eu ver se isto é mesmo assim. Nós lemos na palavra do Senhor que Elias teve uma vitória extraordinária, talvez daquelas mais significativas, daquelas que nós mais amamos na palavra do Senhor, uma vitória incontornável. Em cima do monte ele clama e Deus manda fogo e consome o altar. E ele derrota os profetas de Baal e de Astarote. E depois de uma grande vitória, nós pensamos, bem, agora Elias vai de vitória em vitória. No dia seguinte, Elias entra em profunda depressão. Ele é atacado de uma forma tão atroz, que ele vai em oração e diz a Deus: eu prefiro morrer. Leva-me, eu não tenho mais nada a fazer aqui, eu não aguento mais a vida. Mas como é que é possível? E a gente lê um texto e lê outro e diz assim: mas não pode, este homem que está a pedir para morrer não pode ser aquele que estava no alto do monte. Era sim, senhor, a mesma pessoa. O rei Davi teve vitória após vitória, teve conquista após conquista, derrotou todos os seus inimigos. Ninguém derrotou Davi em batalha. Mas no auge da sua vitória, quando ele resolve descansar no seu palácio, porque ele já ganhou toda a gente, ele agora já pode estar confortavelmente no seu palácio a descansar, o inimigo ataca e o derrota através da sua luxúria, através do pecado, e ele comete adultério, e ele comete engano, e ele comete mentira. O inimigo ataca sempre, irmãos. Jesus está no momento que poderíamos dizer, não é? Acabou de ser declarado publicamente, e ele vai ser atacado. Porque esta declaração divina precisa de verificação. Jesus é declarado Filho do céu, Filho de Deus, e ele agora vai ter que provar isto. E connosco, irmãos, acontece algo muito parecido. Não sei se aconteceu na sua vida, mas é relativamente comum, já lidei com muitas situações destas. A pessoa, depois de algum tempo de convertido, chega para mim e diz: pastor, eu não entendo. E quando eu não era crente, as coisas até que corriam bem. Não havia assim grandes dificuldades. A minha vida, eu tinha algumas, evidentemente que não sentia satisfação, não sentia a alegria da salvação, nada disso. Mas depois que eu me converti, pastor, depois que eu me converti, isto é só trabalho, é só canseira. Depois que eu me converti, isto parece que não para.
O mesmo acontece quando alguns irmãos querem dar o seu testemunho pelo batismo. Diz, pastor, o que é que aconteceu, não é? Eu aqui estava levando a minha vida cristã morna, mas de repente eu percebi, eu preciso de um compromisso, eu preciso declarar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, e desde que eu decidi que vou-me batizar, a minha vida virou uma confusão. Irmãos, o inimigo, ele ataca. Ele vai atacar o Senhor Jesus depois da sua declaração como Filho de Deus para confirmar, é realmente. E nós aprendemos, irmãos, neste texto, que é na privacidade que se conhecem os homens. Aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos quando ninguém nos vê. O que nós pensamos quando sabemos que ninguém pode perceber. Porque é aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos, que se dá a nossa batalha maior. Jesus não vai ser tentado inicialmente de forma pública, mas em privado, em particular, quando Ele está só. Mas aprendemos, irmãos, que o trabalho público começa com a vitória privada. O trabalho público começa com a vitória particular. Só quando nós estamos em condições de vencer na nossa vida pessoal com Deus e em segredo é que nós temos capacidade de vencer publicamente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que ouve em segredo, e o teu pai que ouve em segredo te recompensará. Jesus tem 30 anos de idade. Finalmente, ele vai iniciar a sua missão pública. Ele agora vai ter 3 anos de ministério que o vão levar à cruz e à ressurreição. Mas antes disso, ele vai para o deserto. E ele ali fica durante 40 dias. E este número é um número significativo. Lembramos de vários episódios na Bíblia com 40 dias, não é? Moisés fica 40 dias lá em cima no monte. Elias vai ficar 40 dias no deserto com o Senhor. O povo vai passar 40 anos no deserto. E depois de 40 dias, o texto diz que ele teve fome. Eu acho que não foi preciso esperar 40 dias para ter fome, mas os irmãos têm alguma ideia do que é uma fome depois de 40 dias? Nossa igreja, sob orientação do pastor, iniciou recentemente a prática de fazermos um pequenino tempo de jejum. E eu estou muito feliz com o número de irmãos que têm participado. Mas também vi vários irmãos a participarem com muito medo. Será que a gente aguenta? Será que a gente vai passar mal? Será que a gente vai desmaiar? 40 dias, irmãos, dá para nós imaginarmos? Jesus está no limite daquilo que é a capacidade humana de ficar sem comer. Está mesmo no fim. E é nesta hora, no auge da sua fraqueza física, da sua fraqueza emocional, ele está no ponto certo para a tentação. Cuidado com a fome, com a fraqueza física, com a luta emocional. São momentos de grande sensibilidade que o inimigo aproveita. Ele sabe que ele se atacar nestas horas, quando estamos cansados, quando estamos abatidos, quando estamos com fome, quando estamos carentes, ele sabe que ele tem mais facilidade. Nós temos que redobrar a atenção nesta hora. Mas eu queria que o irmão prestasse atenção no texto. O texto diz, logo no versículo 1, que Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. E isto pode trazer alguma dificuldade. O irmão pode achar estranho. Vai ser o maligno que vai tentar. Mas quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito. Como é que pode ser isto? Porque o inimigo quer nos derrubar, mas Deus quer nos fortalecer. Aquilo que o mal quer usar para nos pôr no chão, o Senhor quer usar para nos tornar mais fortes. Os irmãos que decoraram o versículo, têm decorado os versículos. Na semana passada nós decoramos um versículo interessante que dizia: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E a gente diz, mas bem-aventurado o varão que sofre a tentação, como é que é possível? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Dizia Tiago, capítulo 1, verso 12. Os irmãos que decoraram lembram-se. Esta é a realidade que está aqui expressa. E nós podemos perceber a ligação entre a tentação e o fortalecimento. E olhamos para este texto e percebemos que o inimigo, ele é bem real e pessoal. Há quem talvez duvide da existência de um adversário e pense no mal como uma coisa assim, é uma força que existe no mundo. A Bíblia não nos fala do mal como uma força, fala a respeito do mal como uma coisa pessoal. O inimigo que nós combatemos é um espírito pessoal,
e ele tem uma hoste junto com ele. E esta tentação, que se dá de forma constante, também é muito específica, porque Jesus é tentado de forma específica para coisas muito concretas. E ele foi realmente tentado. Irmãos, não tenham dúvidas, que às vezes algumas pessoas olham para isto e dizem, mas Jesus não podia cair em tentação. Irmãos, se ele não pudesse cair, não havia valor de ser tentado. Tentar para quê? Eles não acham que o inimigo ia perder tempo com Jesus se Jesus não pudesse cair? Se Jesus não pudesse ter sido desviado do seu objetivo, qual era o valor dele ter sido tentado e conseguido chegar lá? Mas a palavra nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E sabe porquê que ele não podia pecar? E sabe porquê que ele resistiu à tentação? Por sua causa. E por minha também. Porque era a missão do Pai, era a vontade do Pai, e ele não poderia nos salvar se ele tivesse falhado nos testes a que foi submetido. É interessante percebemos, irmãos, que o primeiro homem foi tentado num jardim tão tranquilo, um jardim que é conhecido como o paraíso, harmonia perfeita, ambiente perfeito, e caiu. Mas Jesus não foi tentado num paraíso, irmãos, ele foi tentado no deserto, e depois de 40 dias sem comer. Mas assim como o pecado de Adão nos arrastou, o pecado de Jesus nos dá a vitória. Olhemos para as tentações. A primeira está aí, diz que, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Se tu és o Filho de Deus. Note, irmãos, o alvo principal das tentações do inimigo, o alvo principal é a nossa comunhão com o Pai. O que o inimigo visa destruir é a nossa comunhão com o Senhor, porque ele sabe que se ele nos separar de Deus, nós perdemos toda a força, perdemos toda a utilidade. E a tentação que ele traz, muitas vezes, é natural. Era natural que Jesus tivesse fome. E a necessidade física era real. E o desejo do pão em si não era pecaminoso. Logo, existia uma lógica em tomar a pedra e transformá-la em pão. Que mal isso ia fazer? Quem é que ia ser prejudicado? E, no entanto, o poder para cumprir a missão que Jesus tinha recebido estava na sua comunhão com o Pai. E se ele perde a ligação com o Pai, ele deixa de ter condições de cumprir a missão. Logo, o inimigo é perverso. Ele põe em causa o amor de Deus. Ele põe em causa a sua palavra. Se tu és o... Mas tu és mesmo filho de Deus. És príncipe do céu. Olha que aqui, neste deserto aí, com esta cara de esfomeado, 40 dias sem comer. Então o Filho de Deus ia ficar assim, neste estado. Ele ia deixar que tu passasses por esta situação. Olha que eu não sei sinceramente. Tu achas mesmo que Deus ama tanto assim? Deixou-te 40 dias sem comer, isto é prova de amor. Olha que eu não sei sinceramente. O irmão já foi tentado assim. Não se admire, porque esta é a forma que ele usa. E a fórmula continua sendo o mesmo. Se tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Isto é incompatível. Então o Messias glorioso e esta fome toda. E esta tentação vai ser repetida, irmãos, ao longo da vida de Jesus. Não é a única. Ele vai repeti-la até o Calvário. Quando está no Calvário, nós não vemos Satanás a falar, mas ouvimos a multidão a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Então tu não és o Messias. Mas olha, Messias e cruz não combina. Não bate certo. Então se tu és o Filho de Deus, prova que tu és o Filho de Deus. Desce da cruz. É a mesma tentação. Como podes continuar a crer num Deus de amor no meio desta situação? Se tu és o Filho de Deus, por que é que Ele não providencia para ti? E como é que Jesus responde? Com a palavra. Jesus vai responder sempre com um texto da Bíblia entre os capítulos 6 e 8 de Deuteronômio. 3 capítulos da lei são suficientes para Jesus responder a todas as tentações do inimigo. Curioso, não é, irmãos? Um livro que nós nem gostamos de ler muito. Nem só de pão. O contexto deste versículo lá no livro de Deuteronômio é um contexto em que a afirmação de Moisés de que o Senhor vai prover para o seu povo, de que Ele não deixará que o seu povo sucumba, mas vai levar o seu povo até ao fim da jornada.
Jesus não deixa que a tentação crie uma fratura na sua ligação com o Pai. Ele não deixa que a tentação quebre a ligação que existe na Trindade. Ele confia plenamente na provisão do Pai e na sua vontade. E ele vai responder: seja feita a vontade do Pai. Eu me seguro na sua palavra, porque a sua palavra é alimento para mim. Se ele disse, então é assim que vai ser. Não vou usar a minha posição para facilitar as coisas. Não vou colocar a satisfação das minhas necessidades acima da vontade do meu Pai. Não vou colocar a satisfação de um desejo momentâneo acima da comunhão que eu tenho com o Senhor. Jesus sabe que mais importante que comer é manter a sua ligação perfeita com o Pai. E Ele não vai deixar dúvidas. E não vai deixar que as dúvidas tomem conta do seu coração. Ao contrário de Adão e Eva, Jesus não permite que a insinuação faça ninho na sua mente. Ele não dialoga, Ele não discute, Ele não raciocina com o inimigo. Irmão, não racionalize com o diabo. Você vai perder. Sempre. Ele está muito à sua frente. Não discuta, responda com a palavra, porque ela é a única que nos pode valer. Jesus confia e descansa totalmente no suprimento do Pai. E o inimigo faz o quê? Ataca novamente. Diz que ele o transportou à cidade santa. Não sabemos exatamente como é que isto aconteceu, mas de alguma forma leva Jesus a imaginar que está no pináculo do templo e diz novamente: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Irmãos, o maligno é tão perverso que ele usa até a nossa confiança em Deus e a palavra do Senhor para nos tentar. Ele está como que a dizer ao Senhor Jesus: muito bem, Jesus, você respondeu bem, você confia plenamente no Pai. Meus parabéns, você está seguro na palavra, não é? Já percebi que você gastou tempo a estudar Deuteronômio, conhece bem o ser. Mas olha, a propósito disto, realmente a palavra de Deus é maravilhosa, ela diz tantas coisas lindas. Algumas coisas são extraordinárias. Olha, por exemplo, diz lá, a respeito de ti especificamente, que Ele vai dar ordem aos seus anjos para que tomem conta de ti. Então, olha, aproveita, não é? Aproveita. É a palavra de Deus na qual tu confias. Lança-te daqui. E vamos ver esta palavra maravilhosa em quem tu confias se cumprindo. O pináculo do templo, irmãos, provavelmente era uma elevação, um pátio elevado que ficava no ângulo sudeste do templo e que estava virado para a zona do templo onde havia o maior número de pessoas, para o pátio dos gentios. Alguém que saltasse do pináculo do templo ia ser visto por uma grande multidão. Seria algo sensacional, seria algo espetacular. E se Jesus tivesse feito isto, Ele tinha feito o quê, irmãos? Ele teria cumprido as expectativas humanas. Jesus teria seguido o caminho dos homens. Teria tentado a Deus, provocado, exigido o milagre. Teria-se colocado numa situação em que o milagre seria obrigatório. Para quê? Para fazer uma entrada sensacional. O que é que o povo esperava? Um Messias sensacional. E o que é que Jesus ia fazer? Dar ao povo o que o povo queria. Eu salto aqui de cima, os anjos vêm-me segurar, e quando eu chegar lá embaixo, o povo está todo rendido. Oh, este é o Messias, era isto que nós queríamos. Olha que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Mas Jesus sabia, meus irmãos, que a nossa salvação não vinha pelo caminho dos homens. Não seria da maneira que os homens queriam que a salvação ia chegar. O Messias não seria como os israelitas estavam à espera. E a aceitação pública não provava quase nada. O texto diz, em uma ocasião em que a multidão estava entusiasmadíssima com Jesus, o comentarista diz, o comentário do evangelista é: mas ele não confiava nas multidões porque conhecia os seus corações. A aprovação pública não era o que Jesus estava a procurar, ele queria a aprovação do Pai. E ele não ia provocar, testar, tentar o amor e o cuidado do Pai, porque nós não testamos o amor e o cuidado de alguém em quem confiamos. Bem-aventurado os que não viram e creram. A insinuação e a dúvida sobre o cuidado de Deus vem com a proposta de uma solução humana. Satisfaça o coração da multidão. E Jesus diz: o meu Deus não pode ser forçado. O meu Deus não deve ser tentado. Ele é soberano.
no seu tempo, do seu modo. Ele vai dar a vitória, Ele vai levá-la à glória. É o seu caminho, é a sua vontade que são perfeitas, não é o caminho do homem. O homem, irmãos, está farto de fazer as coisas à sua maneira. Olhe para o nosso mundo. Como é que está? Está bom? Está bonito, não está, irmãos? Os irmãos já olharam as notícias nas últimas semanas? Está uma maravilha, irmãos. É corrupção de tudo quanto é lado. O que a gente verifica, do topo até embaixo, é tanta sujeira, porque o homem continua a fazer as coisas à sua maneira. E Jesus disse, não vou fazer as coisas à maneira do homem, não vou agradar o coração do homem, não vou tentar o meu Pai porque eu confio nele, eu vou seguir o seu caminho. E então o que é que o inimigo faz, irmãos? Ele tira as últimas máscaras. E ele o transporta a um monte muito alto, mostra-lhe a glória dos reinos do mundo, e já sem máscara nenhuma ele diz, ok, então vamos lá. Vamos parar com esta conversa, isto não vai levar a lado nenhum, já percebi que estás aí muito... Então, vamos lá, o que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Qual é o teu interesse? Qual é o teu desejo? Foste declarado filho de Deus, queres ser o rei das nações? Ok, mas eu posso dar-te tudo isso. Tranquilo, sossegado. Repare, irmãos, primeiro ele tenta o Senhor Jesus a duvidar da vontade e do cuidado do Pai. Depois, ele tenta fazer com que Jesus provoque, não é? Tente a vontade e o cuidado do Pai. E agora ele sugere um atalho para a vontade do Pai. Podes ter tudo isto. Para que sofrer tanto? Para que submeter-se a tanta dificuldade? Porque este caminho tão tortuoso? Cruz? Não. Vamos lá. Vamos fazer isto de forma mais rápida, mais ligeira, sem tanta dificuldade. Basicamente, olha, eu ofereço-te o resultado. Tu queres ser o rei das nações? Está aqui, eu dou-te tudo. O inimigo propõe, irmãos, um atalho. Ele propõe uma resolução do problema que não é resolução, é uma solução superficial. A missão de Jesus é a missão do Pai, restaurar a humanidade. E para restaurar a humanidade é preciso resolver o problema da humanidade. E o problema da humanidade é um, irmãos. É um. É o seu problema, é o meu problema, é o problema da humanidade. Chama-se pecado. E este problema não podia ser resolvido de outra maneira, a não ser pela cruz. É por isso que o inimigo vai tentar desviar Jesus constantemente da cruz. E ele tenta aqui, não, vamos, aqui uma alternativa, não é preciso um caminho tão difícil, tão complicado. Venha por este que é um bocado mais fácil. E nós continuamos a ser tentados pelo inimigo continuamente a fazer as coisas da forma mais fácil. Não, olha, larga, deixa, vamos facilitar, há aqui um jeitinho, dá-me ali um outro, faz o outro, não sei, irmãos, não. Há um caminho certo que é o caminho de Deus e nós seguimos aquele que é o caminho do Senhor. Não havia outra maneira de Jesus solucionar o problema da humanidade, a não ser a morte na cruz. As soluções do inimigo podem ser fáceis, mas são temporárias, são limitadas. Na verdade, não resolvem nada. E Jesus sabia disso. Ele conhecia o verdadeiro poder, aquele que dura para sempre. Ele sabia que a cruz era o caminho da glória. Era preciso a cruz antes da coroa. E depois da submissão, viria a exaltação. E a exaltação seria eterna. Nome que é sobre todo nome, para todo sempre. E assim ele derrota o inimigo. Vai-te, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. A minha vida está no altar do Pai. Eu me prostro apenas a Ele. Ele é soberano, Ele tem o controle, Ele vai ditar as regras e eu vou viver por aquilo que Ele disser. E não me interessa aquilo que tu propões. Meus irmãos, o inimigo também vai tentar provar a nossa filiação divina. Ele quer nos afastar da comunhão com o Senhor. Ele nos perdeu para o reino das trevas. Mas os irmãos não pensem que quando Ele nos perde para o reino das trevas, Ele baixa os braços e diz, paciência, já perdi mais um, ok, vamos concentrar nos outros. Não, irmãos. Ele pode ter perdido a sua vida para o seu reino, mas Ele não quer que você seja bênção no reino da luz. E se Ele puder impedir que você se desenvolva, que você amadureça, que você descubra o seu lugar no corpo de Cristo, que você comece a ser uma bênção e um instrumento da graça, Ele vai fazer tudo o que Ele puder.
Infelizmente, irmãos, tantos têm sido salvos para serem incorporados à Igreja do Senhor Jesus, para serem bênção, para serem instrumento, para alcançarem outros que não conhecem a Jesus. Se deixam levar, são envolvidos em tantas coisas e não chegam a ser a bênção que podiam ser para o Senhor. Ele oferece dúvidas, insinuações, atalhos. Ele leva tantos que são filhos do Senhor a se tornarem filhos mimados. E hoje nós temos muitos filhos do Senhor que são filhos mimados. Passam a vida reclamando porque o pai não deu uma coisa. Já viu aquela criança no supermercado que você fica horrorizado, né? Que chega num lugar e quer uma coisa e começa a fazer um escândalo danado porque quer aquilo e o pai não deu. Porque o pai sabe que não pode dar aquilo à criança. Há uma porção de crentes, irmãos, vivendo assim. São crentes mimados, batendo com Deus. Não, tens que me dar isto porque eu quero isto, porque não respondeste ainda à minha oração. Em vez de se submeterem ao Pai e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. O que é que tu queres para a minha vida? Vou terminar esta palavra dando aos irmãos, olhamos de forma simples neste texto e que podemos guardar para nós para vencer a tentação. Primeiro, esteja alerta. Esteja alerta. Seja vigiante. Havia um grande especialista na caça aos tigres na Índia. Este homem era famoso porque ele tinha caçado muitos tigres. E ao perguntar como é que ele podia ter tanto sucesso no seu trabalho como caçador de tigres, ele disse assim: o segredo é realmente simples. Você tem que ver o tigre primeiro. Os tigres só atacam por trás. Os tigres só atacam pelas costas. E se o indivíduo conseguir ver o tigre primeiro, olhar os olhos dele, o tigre dá meia volta e vai embora. Ele não ataca pela frente. Esteja atento e seja vigilante. O inimigo ataca por trás. Ele espera que nós baixemos a guarda. Ele espera que nós estejamos distraídos. E então ele ataca. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Você não precisa ter medo. Você tem na sua vida algo muito maior do que a força que ele tem. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A autoridade do Senhor Jesus está acima de qualquer outra e ela foi colocada na sua vida. Não tenha medo, esteja atento. Olhe o tigre nos olhos. Porque se você estiver de frente para ele, ele não vai fazer. Porque ele ataca por trás. E o Senhor Jesus nunca temeu, enfrentou o inimigo de frente, e esta é a maneira da nossa vitória. Pedro vai escrever e diz: ele é como leão que anda à nossa volta à busca de um espaço. Então acompanhe, esteja atento, seja vigilante, coloque os seus olhos no Senhor. Houve um dono de um cão que resolveu provar que ele tinha uma grande capacidade de treino do seu cão. E então era um cão grandão, não é? Era um canzarrão. Então ele pegava um bife e ele punha o bife ali no meio e o cão, já viram o que é, né? O cão avançava no bife com toda a força e ele batia no cachorro para o cachorro aprender que não devia ir no bife. E isso demorou algum tempo, porque era difícil ao bicho recusar a carne. Mas até que chegou o momento em que o cão já não ia mais. Ele podia pôr a carne mais suculenta, mais fantástica, não é? Aquele pedaço de carne maravilhoso ali na frente do cão. O cão babava, mas não ia na carne. Mas o dono percebeu uma coisa: o cão não tirava os olhos do dono. O cão não tirava os olhos do dono. Porque apesar de ser só um cão e ser irracional, ele tinha aprendido uma coisa, irmãos: era que se ele fixasse os olhos na carne, ele não resistia. Então ele olhava para o dono. E ele sentia o cheiro, e ele sabia que aquilo estava ali, mas ele tinha os olhos no dono. Porque ele sabia: se eu continuar a olhar para o dono vai continuar a dar a direção que ele tem para dar, e eu não vou cair, não vou comer a carne. E ele ali ficava, e ele resistia com os olhos no dono. Meus irmãos, seja vigilante e mantenha os olhos no dono. Nós temos um Senhor das nossas vidas. Ele pagou um preço muito alto para ser o Senhor da nossa vida. E se nós quisermos ser vitoriosos e derrotar a tentação, os olhos têm que estar nele. Dizia o apóstolo Paulo, olhando para o autor e consumador da nossa fé: eu prossigo para o alvo.
Terceiro e último, irmãos, conheça e use a palavra do Senhor. Jesus derrotou o inimigo apenas citando a palavra. Vou repetir, irmãos, não racionalize com o inimigo. Não ponha-se a fazer estratégias na sua cabeça com a tentação. A tentação não é algo que nós não conversamos com ela. Nós identificamos e respondemos com a palavra. Porque se nós formos dialogar, nós já perdemos. Jesus não dialogou, ele respondeu com a palavra. Mas você conhece a palavra? Um homem que se dobra diante de Deus e gasta tempo com a sua palavra, não se dobra ao inimigo e não se rende às suas mentiras. Porque conhece a verdade da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que momento único este narrado por Mateus. Porque Jesus abriu o seu coração aos discípulos e nos mostrou a sua dificuldade, a sua luta interior. E nós podemos olhar para isto e dizer, louvado seja o Senhor. Nós temos um Senhor que entende a nossa tentação. Mas muito mais do que isto, irmãos, Ele não só entende a tentação, Ele nos capacita para vencê-la. E nós fomos chamados para a vitória no Senhor. Que esta seja a nossa oração sincera, a nossa busca verdadeira, do querer do nosso Mestre para a vitória a cada dia.